Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Pode sentar. Fique à vontade. Que Deus abençoe você que está aqui presente, você que vai acompanhar essa palavra através da sua casa, do seu trabalho, do automóvel. Você vai escutar de alguma maneira. Que Deus também abençoe a sua vida. Estamos gravando aqui para as pessoas que nos seguem pelas redes sociais e que também são abençoadas no Brasil e no mundo afora. São muitas as pessoas que seguem, que são alimentadas pela palavra de Deus, pessoas que não têm uma igreja próxima à casa delas, como eu já ouvi casos de pessoas aqui no Brasil, que moram pertinho, no Rio Grande do Sul. Pastor, não tem igreja perto da minha casa, eu me alimento através da palavra pela internet. Eu gostaria muito de ter uma igreja da graça aqui próximo de casa para poder estar congregando. Então nós somos privilegiados, porque temos igrejas aqui no estado de Minas, temos igreja em outros estados também, em abundância, em fartura, e tem também estados aqui, em Minas, que ainda não temos igreja da graça. São mais de 800 cidades, e falta ainda chegarmos a mais cidades, e que você possa estar para a gente conseguir, instalar uma igreja da graça ali, edificar uma igreja da graça ali, e abençoar essas pessoas, ter pastores ali para enviar, obreiros dedicados, consagrados, ungidos, chamados, escolhidos, para realmente fazer cumprir o ID do Senhor. Como a palavra diz, a seara é grande, os ceifeiros são o quê? São poucos. Não são muitos aqueles que querem realmente se oferecer para se dedicar ao trabalho da seara e da vinha do Senhor. Não querem abrir mão dos seus desejos, dos seus planos, para viver os planos e sonhos de Deus, como fez o nosso missionário R.R. Soares, que tinha o desejo, o sonho pessoal de ser médico, mas o Senhor deu a chamada para ele, para ser um pregador do Evangelho, e ele disse sim para o Senhor, e valeu a pena. Hoje, se eu e você estamos aqui nessa igreja, ouvindo essa palavra, é por causa do sim que o missionário deu ao Senhor. Primeiramente por causa de Deus, pelo amor de Deus, e também pela vida desse grande homem que tem sido usado por Deus para edificar a casa de Deus, para edificar a igreja do Senhor aqui na terra. No Brasil e em muitas nações, são 196 países que estão sendo abençoados, 192 melhor dizendo, em 12 idiomas diferentes. Então, muita gente está sendo abençoada e louvado seja Deus por isso. Eu quero ministrar ao seu coração a palavra muito boa que Deus tem nos dado hoje, sobre a importância de terminarmos melhor do que nós começamos. O mais importante não é como você começa, e sim como você termina. Você tem que começar bem e terminar melhor. Repita isso comigo: eu tenho que começar bem e terminar melhor. E nós vamos ver pela palavra de Deus, que algumas pessoas começaram bem, como o rei Salomão, como Uzias, como Demas, algumas pessoas que começaram bem na caminhada com Deus, mas infelizmente não terminaram bem. Aquela advertência que Deus deu para Josué serve para mim e para você. Ele disse para o Josué: tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Então o Senhor, Ele nos adverte que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos sujeitos ao quê? Ao quê, pessoal? Desviar, cair, como o irmão falou, voltar atrás, abandonar a fé, abandonar a congregação, como é costume de alguns e a palavra fala, se corromper. Então não podemos de jeito algum permitir. E ainda que a pessoa tenha abandonado, ela deve voltar. Ainda que a pessoa tenha caído, ela tem que tomar a posição de se levantar. Porque o pior, pessoal, não é errar. Todo mundo está sujeito a errar. O pior é continuar no erro. O pior é não se arrepender e voltar ao primeiro amor. Então tem pessoas que começam muito bem. Eu estou fazendo uma comparação com um casamento. Eu coloquei aqui, o mais importante não é como começamos, e sim como terminamos. São muitos os que começaram bem e terminaram mal. É como o casamento, começa no fogo, no amor, na lua de mel, no paraíso, mas muitos terminam frios, no ódio,
Talvez você já ouviu casais assim, que a pessoa tem tanto ódio, a mulher que tem ódio do marido, o marido tem ódio da mulher que não quer mais nem saber de ver a cara, ou do ex-marido, da ex-mulher. Mas no começo era um amor tremendo, era meu bem para cá, meu bem para lá, meu mel para cá, meu mel para lá. Cada casal tem, né, um tipo de apelido que coloca, né? Eu mesmo tenho minha esposa, eu chamo ela muitas vezes de frofrô. E ela me chama também, o apelido que ela me chama. Cada um tem, né, um apelido carinhoso que dá ali para o seu cônjuge. E tem que continuar, pessoal, até o fim, amém? Ela tem que ser minha frofrô até o fim. E eu tenho que ser o florinho dela, que ela me chama de florinho, meu florinho. Eu tenho que ser o florinho dela até o fim também. Não vai zoar depois com o pastor, né? Tá bom? Ô, frofrô, essa é a minha esposa. Mas tem que continuar, porque se você não vigiar, o mal entra. E esse amor, sabe, essa coisa bonita que há entre o casal, essa intimidade acaba. Então são muitos que começam bem, mas terminam mal, na rejeição, sabe, não quer mais saber, nem de ver a cara da pessoa. Termina na consolação. Em São Paulo nós usamos muito, né, esse termo que eu vou falar com você aqui. Tem a Avenida Paulista lá em São Paulo, que é muito conhecida, é um centro comercial, um dos maiores centros comerciais do Brasil, e se brincar também do mundo. E a Avenida Paulista, ela começa no metrô Paraíso e termina no metrô Consolação. Aí nós muitas vezes falamos assim, né? Muitas pessoas usam essa frase. Tem casamento que é igual a Avenida Paulista, começa no Paraíso e termina na Consolação. Não pode. Tem que começar no paraíso e terminar no paraíso, amém? Ainda que venham as tribulações, você tem que segurar firme nas mãos de Deus, abrir o coração, buscar a ajuda de Deus e crer que Deus vai trazer a vitória, Deus vai trazer a reconstrução, Deus vai trazer, né, aquele primeiro amor que havia antes. E trazendo para o mundo espiritual não é diferente. Não são poucas as pessoas que começam na igreja com aquele amor, sabe, aquele fogo, aquela vontade de servir a Deus. A pessoa às vezes quer abraçar tudo, quer fazer a obra, quer se envolver. Ela chega no pastor e fala: pastor, eu quero aprender mais de Deus, me ensina. Eu quero entender a palavra, eu quero estudar a Bíblia. Pastor, me indica um livro para ler. Pastor, me indica, pastor, eu quero saber de cantores que eu possa ouvir louvor, quero ouvir canções. Eu quero Deus. E é bonito isso. A pessoa começar nessa vontade, sabe, de conhecer a Deus, nesse fogo, sabe, nesse gás. Só que não basta apenas começar assim, você tem que continuar assim, melhorar e terminar melhor do que você começou. Hebreus capítulo 6, versículo 9, está escrito: de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Deus não quer que você seja igual, Deus quer que você seja melhor. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Amanhã você deve se esforçar para ser melhor do que você foi hoje. Não somente na sua vida de comunhão com Deus, mas como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão, como pessoa, em tudo você deve almejar ser essa pessoa melhor. Porque quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele nos fez para ser melhor. Ele não nos fez para ser o pior. Eu sou o melhor de Deus, você é o melhor de Deus aqui nessa terra. E você não pode jamais aceitar o pior, se conformar com o pior. São muitas as pessoas que, quando elas saem da igreja, quando acontece o divórcio espiritual, elas abandonam a fé em Cristo, e você vai conversar com elas para saber o porquê que tomaram tal decisão. A resposta é praticamente a mesma. É porque eu comecei a ver alguns defeitos na igreja, é porque o pastor falou algo que eu não gostei. Só que no começo a pessoa vinha, não via defeito nenhum. É como volto a dar o exemplo do casamento. É aquele amor que a pessoa olha, vê a outra pessoa que ela amou, que ela gostou, como uma pessoa perfeita. O semblante é perfeito, o corpo é perfeito, tudo, os olhos são bonitos, o cabelo é bonito. A pessoa não vê defeito nenhum na outra. Vai passando o tempo, aí a pessoa não toma cuidado, vai entrando no coração o que não deve entrar, e a pessoa começa a enxergar aquela pessoa que um dia ela viu perfeita, viu aos olhos dela a pessoa dos sonhos, ela começa a ver defeito, e começa a criticar,
e começa os problemas e começa as brigas. Começa naquela admiração. Quantos maridos admiram as suas esposas? Quantas esposas admiram os seus maridos? Só que com o passar do tempo, a pessoa vai deixando entrar coisas e essa admiração vai se perdendo. A mesma coisa é na igreja. Quantas pessoas começam na igreja admirando o ministério, admirando o trabalho do ministério. É como quando eu comecei em 2004 na Igreja da Graça e vi um missionário pela TV. Que admiração, meu Deus, que coisa linda. É como nos tempos de Jesus, é como no tempo dos apóstolos. Mas vai passando o tempo, a pessoa vai começando a olhar para o que não deve e vai esfriando, e vai se frustrando, e vai se decepcionando. Sabe, a pessoa, ao invés de olhar para Jesus, ela começa a olhar para o homem. Quantas pessoas são assim? Você não tem que olhar para mim, você não tem que criar expectativa em mim, você não tem que olhar para o missionário R.R. Soares, para o pastor Jaime, para o pastor Rogério Postigo, para o pastor Daniel, ou qualquer outro homem. Não tem que criar expectativa alguma em nós, nem no ministério, nem no local. A sua expectativa tem que ser criada em Jesus. Quando você cria expectativa em Jesus, você se realiza, porque Ele faz mais abundantemente, além do que você tem pedido ou pensado. Mas quando você cria expectativa em você, ou em qualquer outro ser humano, você se decepciona, você se frustra, porque você espera algo e aquela pessoa não oferece aquilo que você estava esperando, com a mesma qualidade que você estava esperando, e você então se fecha. Aí eu dou exemplo do casamento, a mesma coisa. Você não pode ficar, mulher, esperando no seu marido, nem o marido na esposa, porque vocês são falhos, e um pode frustrar o outro, um pode decepcionar o outro. Então a nossa esperança tem que estar somente em Deus. Nós temos que ouvir o que a palavra fala, crer no que ela fala ao nosso coração e esperar que Deus vai cumprir segundo aquilo que Ele nos mostrou pela palavra. É assim que tem que ser. E se nós tivermos esse cuidado, seremos felizes na presença de Deus, iremos até o fim e chegaremos no fim dizendo como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E olha que esse homem podia ser um homem amargurado, um homem revoltado. Ele podia ser um homem que se sentia injustiçado. Poxa, como é que pode Deus permitir eu ser preso? Deus permitir eu ser açoitado? Ele foi açoitado várias vezes. 40 açoites menos um, 2 vezes a palavra diz que ele foi açoitado. Prisões, várias prisões, naufrágios, perseguições. Mas nada disso abalou a fé dele. Nada disso fez ele esfriar na fé. Nada disso fez ele duvidar de Deus. Será que Deus é comigo? Não. Ele não ficou triste com a igreja, decepcionado com a igreja, decepcionado, sabe, com Deus, não. Pelo contrário, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Mas você vai encontrar muita gente. Porque, sabe, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com o homem, eu me decepcionei com o pastor. E a pessoa vai sempre arrumar um culpado para as decepções e para as frustrações dela. Mas a verdade é que ela não soube guardar o coração como deveria de guardar. Não é à toa que a palavra diz em Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em Filipenses, Paulo é usado para dizer que o Senhor guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Nós temos que pedir: Deus, guarda o meu coração, guarda os meus sentimentos em Cristo, para que o mal não consiga entrar, e assim seremos felizes com Jesus até a volta dele, amém? E até o fim, até toda a eternidade. Abra aqui comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Essa igreja começou bem e não estava terminando como o Senhor gostaria. E o Senhor deu a ela uma advertência, que serve para nós também. É porque essa carta foi para a igreja de Éfeso, por isso que eu falei Efésios. Tanto se você ler o título, você vai ver aqui. Primeira carta à igreja de Éfeso, né? Então por isso que eu confundi aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo da igreja é o pastor. O pastor recebe de Deus a mensagem para transmitir ao coração do povo. Deus me trouxe essa mensagem ao coração. Antes de transmitir para você,
um resumo da mensagem, não tinha nem preparado completamente, eu ministrei aos obreiros. Eu dizia com os obreiros que nós temos que tomar cuidado para a decepção, a frustração não tomar conta de nós. Eu dei exemplo para eles, muitos obreiros começam na obra dedicados, empenhados, esforçados, só que começam a tirar os olhos de Jesus para olhar para os homens e acabam se decepcionando, se frustrando, que a pouco não quer fazer mais nada. Fica aquele obreiro de canto, jururu, encostado, sabe, desanimado, apagado, e não pode. Nós temos que manter aceso dentro de nós essa chama, esse desejo, esse fogo ardente de servir a Deus e fazer a vontade dEle. Não pode deixar o amor se esfriar. E se por acaso se esfriou, que você deixou entrar o que não deveria, busque a Deus para Ele renovar, para Ele reacender a chama que uma vez se acendeu dentro de você. Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então esse fogo tem que arder em mim e em você. Se parou de arder, busque de Deus, como aqueles discípulos de Lucas 24, que estavam ali no caminho de Emaús, e Jesus veio para levá-los de volta para o centro da vontade dele, para Jerusalém. Eles estavam se perdendo, e estavam frios, e Jesus os reaqueceu, fazendo o quê? Abrindo as Escrituras, e fazendo eles entender o que de Jesus se achava nas Escrituras. Abriu os olhos deles, e eles entenderam quando os olhos se abriram, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando no caminho nos abria as Escrituras? Então seu coração tem que voltar a arder na presença de Deus, você tem que voltar a queimar, sabe, de amor, de paixão pela presença do Senhor, mas uma paixão verdadeira que não se acaba. Aí diz aqui então: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, quer dizer, eu te conheço. Deus conhece mais você do que a você mesmo. E o teu trabalho, quer dizer, as lutas, Ele sabe as suas lutas, as suas dificuldades, as suas limitações, e a tua paciência. Ele sabe que muitos aqui são perseverantes, são pessoas que não desistem, mas que mesmo em meio às dificuldades, permanecem firmes na fé, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que o quê? Deixaste o teu primeiro amor. Uma coisa eu tenho contra ti: você já não é mais aquela pessoa que você era antes. É como se Deus dissesse assim: vocês já não me servem mais como servia antes, vocês já não são tão dedicados a mim como era antes, vocês já não têm mais aquele mesmo amor que vocês tinham por mim, como vocês tinham antes. E será que esse não é o retrato de muitos de nós? Faça uma comparação, uma retrospectiva de quando você começou, o amor que você tinha pelo Senhor, o zelo que você tinha pelo Senhor, a dedicação, o prazer que você tinha de estar na casa de Deus. Muitos não trocavam um domingo por qualquer outro convite, e ainda que fosse viajar, procuravam uma igreja, aonde for. Pedi até para o pastor, eu vou viajar para tal lugar, o senhor sabe me indicar alguma igreja da graça lá? Que eu quero ir lá, não quero deixar de ir para a igreja não. É bonito isso. Quantas vezes já vi pessoa chegar em mim e dizer: pastor, estou viajando com a minha família, eu vou ficar tantos dias fora, eu vou para tal lugar, o senhor sabe se tem alguma igreja da graça lá? Que eu quero continuar participando, né, na mesma fé. E a pessoa vai, aí fala do pastor, depois volta: o pastor lá, eu falei do senhor para ele, mandou um abraço para o senhor e tal. E é bonito isso, ver a pessoa envolvida, sabe, a pessoa honrando esse compromisso com Deus, não abrindo mão da presença de Deus, de estar na casa de Deus por nada, porque ela entende que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Ela sabe o quão válido é estar na casa de Deus, aprendendo de Deus, ouvindo de Deus, recebendo de Deus. Ela não tem a vinda dela à igreja como uma visita ou como algo vão, não, ela sabe que Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ela sabe que o trabalho dela no Senhor não é vão. Ela sabe o quanto ela tem sido alimentada, fortalecida, abençoada, agraciada em estar na casa de Deus, em estar na presença de Deus. Mas se você não tomar cuidado, você perde isso.
Muitos começam com esse temor, mas acabam perdendo no meio da caminhada. Começam no zelo, numa dedicação, sabe, que dá gosto de ver, mas termina numa maneira que é triste e desgostoso de se ver e de se pensar como a pessoa está terminando. O Senhor então disse para essa igreja: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde você caiu? Tem que lembrar. Onde foi que eu deixei entrar no meu coração que não deveria? Onde foi que eu comecei a perder a admiração pelo meu ministério, pelo meu pastor, pela minha liderança? Onde foi que eu comecei a perder a minha admiração pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha família? Eu deixei entrar no meu coração que não deveria, está causando, além de uma tristeza, uma frustração, uma decepção, está causando também uma separação, seja ela conjugal ou espiritual ou ministerial. Tem que ver, tem que lembrar e ser sincero para abrir o coração diante de Deus. Deus, foi isso que eu deixei entrar, foi esse pensamento, foi esse conselho errado, foi essa ideia, foi essa mágoa, foi essa palavra que eu ouvi e interpretei errado ou deixei entrar no meu coração de maneira errada, foi essa atitude de me sentir injustiçado, de me vitimizar, que eu deixei entrar no meu coração, que está me atrapalhando, e abrir o coração para se limpar. Sabe o que vai manter você com esse fogo dentro de você? Sabe o que vai manter você forte até o fim, firme até o fim, sem desanimar, sem perder as forças, sem perder a essência, o foco? A palavra de Deus dentro do seu coração. Se você manter a palavra de Deus dentro do seu coração, o diabo não vai encontrar lugar para encher o seu coração das porcarias dele, das iniquidades que quando entra no coração da pessoa esfria. Pois o Senhor disse isso em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos, não é poucos não, muitos. E você tem visto isso ou não? Muitos têm esfriado na fé, esfriado no que diz respeito a frequentar a congregação, esfriado no que diz respeito à fidelidade dela, nos dízimos, nas ofertas. Eram pessoas que tinham um prazer de contribuir com a igreja local, tinham um prazer de, quando recebeu, sabe, a primeira coisa que fazia, separar o dízimo, a oferta, se era patrocinadora, ser um patrocinador. Mas muitos deixaram tudo isso, já não é mais dizimista, já não é mais ofertante, já não é mais patrocinador, já não é mais frequente na igreja, já não ora mais como orava antes, já não lê mais a Bíblia, sabe? Gente que visitava os doentes já não visita mais, gente que fazia obra já não faz mais, gente que participava da intercessão, era envolvida em alguma coisa na obra de Deus, esfriou, estão desgostosas, sabe? Estão desanimadas, apagadas, fracas. E Deus não quer que você continue assim. Deus quer que você lembre de onde você caiu e se levante e volte. Está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus está esperando aquele que caiu se levantar, aquele que esfriou voltar a se aquecer, a se reaquecer, aquele que está desanimado voltar a se animar, aquele que está fraco se renovar nas forças de Deus. E como eu disse, para que isso aconteça, é necessário encher o seu coração da palavra, colocar no seu coração a palavra, como fez Caleb. Nós vamos ver desse homem. Esse homem foi um exemplo de alguém que tem que começar bem e terminar bem. Quando a pessoa começa com Jesus, ela faz votos com Jesus, ela entrega a vida para Jesus, ela se batiza nas águas, ela começa a buscar com intensidade de todo o coração para ser batizada com o Espírito Santo, ela quer se dedicar, mas isso tem que continuar até o fim e tem que melhorar cada passo que a pessoa der. Amém? Então nós vamos ver o caso do Caleb aqui em Josué 14. Vamos aqui, Josué 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 14. . 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
Josué 14, versículo 6 em diante. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Olha a admiração que Calebe tinha por Moisés. E você sabe que o Moisés cometeu um erro. Qual? Era para ele falar para a rocha jorrar água, e ele fez o quê? Feriu a rocha. E por causa disso ele não entrou na terra prometida, não levou o povo a entrar na terra prometida, que era o propósito de Deus. Ele apenas viu a terra, mas não entrou. Deus teve que levantar o Josué. O Calebe podia ter perdido a admiração por Moisés, e podia se tornar um crítico de Moisés. Lembra de que eu falei? Tem pessoas que começam numa admiração pela igreja, pelo ministério, pelo pastor, admiração pela esposa, pelo marido, mas com o tempo perde essa admiração. Aquele que era amigo, às vezes se torna inimigo, se torna crítico, começa a falar mal. Aquele que falava bem, poxa, meu pastor é uma bênção, a igreja é uma bênção, olha, o missionário é uma bênção, daqui a pouco está falando mal. Eu já vi muitos esses casos, demais, é o que mais acontece. Tem gente que sai chateado com a igreja, com o ministério, a primeira coisa que faz é isso. Mas tinha uma admiração tremenda, sabe? Perderam. Não podemos perder a admiração que nós temos pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, por causa de erros, de falhas, sabe, que cometem. Moisés cometeu um erro, mas não foi por isso que o Calebe perdeu a admiração por ele, o respeito por ele. Temos que manter o respeito, a admiração, porque somos falhos. Você está também sujeito a falhar, a errar, mas Deus é um Deus de misericórdia, de perdão, de restauração. É o que nós temos que crer. Amém? Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos longe. Mas se não, aí você não vai chegar muito longe não. 7. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, mais uma vez ele mostrando admiração por Moisés, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você tem que ser desse tipo de pessoa. Você não tem que ser mais um no meio da multidão. Você não tem que ir nos embalos. Ah, pastor, um monte de gente está, frustrada com a igreja, decepcionada com o evangelho. Talvez já ouviu alguém dizendo isso. Estou decepcionado com o evangelho. Estou decepcionado com a igreja cristã. Já ouviu alguém dizer isso? Estou decepcionada com o pastor. Você não pode ser mais um, meu amigo, no meio da multidão. Você tem que ser a diferença. Você quer vencer na vida? Quem quer vencer? Você quer realmente chegar longe? Alcançar as grandes promessas que Deus tem para você? Seja como Calebe. Não se deixe levar pela multidão. Não se deixe levar pelas rodinhas. Não se deixe influenciar por atitudes mesquinhas, por atitudes negativas, sabe? Por atitudes de rebeldia. Não se deixe levar. Permaneça na palavra que Deus te deu, como Calebe. Tu sabes a palavra que Deus deu para mim e para você quando estávamos no deserto. Você sabe a palavra que Moisés falou. Você tem que ficar na palavra que Deus te deu, na promessa que Deus te fez. E não importa as lutas que vierem, não importa as injustiças, as perseguições, as lutas que você travar, não permita essas coisas tornar você uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, uma pessoa desanimada, uma pessoa fraca, sabe? Não, uma pessoa isolada. Continue mantendo o seu alvo, o seu foco, olhando para Deus, olhando para Jesus, crendo que assim como Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai te dar algo, Ele vai te dar. Deus havia prometido dar Hebrom para Calebe, era um monte, seria dele, aquele lugar onde ele edificaria, onde ele levaria a sua família, a sua descendência a viver, coisa grande. E olha que Calebe já tinha conquistado muita coisa, junto com Josué, junto com Moisés, porque quando você anda com as pessoas certas é assim, você conquista muita coisa, você vai longe, você vai na direção certa, como eles estavam indo, na direção de Deus. Mas quando você anda com gente errada, você perde muito,
você vai na direção errada e se perde. Então esses homens eram homens de Deus, que já haviam conquistado muito, só que ainda ele não havia conquistado a bênção maior, que era aquela promessa que Deus havia feito para ele. Eu tenho promessas de Deus, eu já conquistei muita coisa na minha vida com Deus. Eu tenho certeza que você já conquistou muita coisa na sua vida também com Deus. E você acha que para por aí? Deus tem muita coisa ainda para você. Mas você tem que ser forte, porque fraco não conquista nada. Você tem que ser corajoso, porque covarde não conquista nada. Você tem que ser animado, porque desanimado não conquista nada. Amém? Você tem que ser de fé, porque incrédulo não conquista nada, a não ser a perdição. Você não pode se deixar levar pelos problemas. Se você ler o capítulo 13, você vai ver que Deus, ele dá uma advertência a Josué, que havia ficado muitíssima terra para conquistar, inclusive a Gaza, por incrível que pareça, o Líbano. Você sabia que essas terras que Israel está cercada, é tudo do povo de Israel, Deus deu para eles. Se você ler a palavra de Deus, Josué capítulo 1, Deus fala de várias terras, não só Josué, mas Deuteronômio. Infelizmente os inimigos vieram povoar, e eles detêm a maior parte da terra que é do povo de Israel. Aí fica essas guerras que você vê, que eu não sou de acordo, porque quem paga são pessoas que não têm nada a ver, sabe, crianças, mulheres, e aqueles que realmente são responsáveis, faz a bagunça deles, a covardia deles, e sai de fininho. É lógico que Israel está, fazendo aquilo que qualquer nação faria, se fosse atacada. Não ia deixar o inimigo invadir, tomar tudo, tomar conta de tudo, se tornar uma ameaça. É triste ver essas coisas. Nós temos que orar, eu tenho orado. E guarde o seu coração, porque o inimigo pode disseminar o ódio no seu coração. Daqui a pouco você fica com ódio de judeus, daqui a pouco você fica com ódio de palestinos. Não tem que ter ódio nem de um nem de outro. Não, Deus nos manda amar até os nossos inimigos, pessoal. Amém? Ainda que eles tenham ódio de nós, nós não podemos ter ódio deles. Daqui a pouco você está com ódio de quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem vota em Lula, de quem vota em Bolsonaro. Não, pessoal, essa não é a briga do povo de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Daqui a pouco você está de mal de própria família. Não, porque você é de outra religião. Isso não existe. Nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de união. A inimizade não pertence a Ele. Então cuidado, guarde o seu coração, porque o ódio está sendo disseminado em muitos corações. Nós não temos que ter ódio das pessoas. Agora nós temos que reprovar as atitudes erradas delas, que a palavra condena. A cultura errada delas, que a palavra condena. Não podemos se deixar corromper por essas coisas de jeito algum. Então há muita coisa a conquistar. Eles já tinham conquistado muita coisa e havia mais. E então Caleb está aqui, com o coração cheio de fé, para tomar posse dessa grande promessa que Deus havia feito a ele. Versículo 9: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ou seja, você foi a diferença, você não seguiu o mau exemplo dos outros, você não se deixou levar pelas más influências, pelas más companhias. E é o que você tem que fazer, não se deixar levar. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. E é o que você tem que pedir: Senhor, me conserve em vida. O que é ser conservado em vida? É ser conservado em Jesus. Jesus é a vida. Não deixe nada tirar você dele. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Quando você não deixa o mal entrar no seu coração, 45 anos passa como poucos anos. Tem gente que deixou alguma coisa entrar no coração e até fica chateado com Deus, né? Que Deus me prometeu isso, aquilo outro, e já se passaram tantos anos e Deus não cumpriu. E a pessoa começa a se chatear com Deus, se desanimar até de Deus. Mas veja o que ele diz aqui: eis que já hoje,
Já é uma expressão de rapidez. É como se ele dissesse: olha, 45 anos passou muito rápido. Eu tenho mais de 20 anos seguindo a Jesus Cristo. E tem muitas promessas grandes ainda que eu não conquistei. Só que eu não posso me entristecer, sabe, me decepcionar com Deus e achar que Ele está atrasado, ou que Ele está retardando a sua promessa ao meu respeito. Não, eu tenho que me manter firme e me animar cada dia mais e me cuidar. Para quê? Para o desânimo não entrar no meu coração, para a decepção não entrar no meu coração, e eu ficar como muitos estão, decepcionados e frios com o próprio Deus. Ou não tem muita gente assim? Tem. Não é porque Deus não me abençoou, é porque Deus prometeu que ia fazer isso, aquilo e outro, e não cumpriu, como se Deus fosse mentiroso. E a pessoa não entende que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito, há tempo para tudo. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. E Deus não tem problema com o tempo. E o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. É tanto que a palavra diz que 1000 anos para Deus é como o quê? Um dia. E um dia como 1000 anos. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo é dele. O tempo está nas mãos de Deus. Ele pode mudar sua vida no estalar de dedo, da noite para o dia. Pode ou não pode? Pode. Salomão era um menino que o Senhor se revelou a ele e perguntou: me pede o que queres que eu vou te dar. E ele teve sabedoria para pedir. Senhor, me dá sabedoria para entrar e para sair, para discernir entre o bem e o mal, para julgar esse povo que o Senhor colocou nas minhas mãos, para levá-los a se tornar vitoriosos. E Deus se agradou do pedido, e a vida do cidadão mudou. Olha, você pediu isso, eu se agradei, e até o que você não pediu eu vou te dar honra, eu vou te dar riqueza, como nenhum outro teve. Deus pode, meu amigo, mudar a sua vida da noite para o dia. Pode ou não pode? Tudo é no tempo dele. Deus pode te exaltar, mas não é no meu tempo, nem no seu tempo, é no tempo dele. Enquanto isso, o que nós temos que fazer é o que Pedro nos aconselhou na sua primeira carta, no capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Enquanto a exaltação não vem, continue se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Continue reconhecendo a sua dependência dele. Continue buscando melhorar cada dia mais. Continue firme, esperando nele e na promessa que ele te fez. Versículo 11: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Será que podemos falar o mesmo? Fazendo uma comparação de quando você começou na fé, que muitos começaram naquela força, naquele ânimo, naquela disposição, naquele zelo, naquele gás, naquela dedicação com agora. Será que você pode falar o mesmo? Eu estou tão forte, tão disposto, olha, com o coração ardendo de amor por Deus, como quando eu comecei. Eu comecei com 18 anos, no dia do meu aniversário. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a minha caminhada de fé com Jesus. Hoje eu tenho 38. O ano que vem, em março, vou fazer 39. Estou caminhando para 21 anos com o Senhor. Mas será que eu posso falar o mesmo? Eu não sei quanto tempo você tem caminhando com Jesus. E não importa se é muito ou se é pouco. Será que você pode falar o mesmo que Caleb? Ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ou seja, ele sabia que teria que guerrear com os inimigos, que estava ainda possuindo a terra que era dele. Será que você teria essa disposição? Porque para tomar posse de grandes bênçãos que Deus tem para a sua vida, você vai ter que guerrear, você vai ter que se esforçar ainda mais. Mas será que você está nessa força? Ou você está tão fraco? Ah, não, pastor, meu Deus, fala de guerra não, pastor, de luta, não aguento mais não. Tem gente que infelizmente está assim, está tão fraco e desanimado que não aguenta mais nada. Mas ainda que você esteja assim, eu tenho uma boa notícia para você. A palavra diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Busque, é questão de escolha, de buscar, de se dedicar a Deus, e Deus com certeza vai honrar você.
Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Anaquins eram os gigantes, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Quer dizer, eu vou expulsar esses inimigos do que é meu, e eu vou tomar posse do que é meu, porque o Senhor disse que seria comigo, e será, e me dará a vitória. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E Deus quer te dar também aquilo que Ele prometeu para você. Ele não quer que você fique triste, amargurado, desanimado, que você pare no meio da caminhada. Não pare, vá até o fim. Como lá em Daniel diz, tu porém vá até o fim. Coloque para mim Daniel, capítulo 12, versículo 13. Olha o que a irmã vai colocar ali para a gente no telão. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Olha o que diz. Tu porém vai até onde? Até onde? Até o fim. Tem gente que chegando no fim desanima. Tem que desanima no início, outros na metade. Não, tem que ir até o fim. Aquele que perseverar até onde? Até o fim, será salvo. Porque tu repousarás e estarás na tua sorte. Que sorte, pastor? Naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus revelou que faria na sua vida, no fim dos dias. É quando você parece que não tem mais jeito, que você vê o poder de Deus operando. É quando parece que o caso está perdido, que o inimigo venceu, que Deus abre o mar, que Deus abre as portas, que Deus ressuscita, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus restitui. Diga glória a Deus. Mas você não pode esfriar. Como eu disse, você tem que começar bem e terminar como? Bem não, melhor. Você não tem que terminar bem. Você começou bem, você tem que terminar melhor. Como eu disse no início da mensagem, o mais importante não é como você começa, é como você termina. Eclesiastes capítulo 7, vamos lá? Eclesiastes capítulo 7. Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o início. Por quê, pastor? O que adianta um casamento ter começado bem e terminar, sabe, ruim? O que adianta sua vida de fé, de comunhão com Deus começar bem e terminar ruim? Não, tem que começar bem e terminar melhor. Você não pode terminar como Salomão. É triste ver como Salomão terminou. Vamos ver aqui, 1 Reis, capítulo 11. Salomão começou muito bem com Deus, agradando a Deus. O cidadão foi usado para construir o templo para Deus, como casa de Deus, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, onde o Senhor prometeu que inclinaria os ouvidos para ouvir a oração que se fazia naquela casa, que quando o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhasse, orasse, buscasse a face dele, ele ouviria, sabe, e livraria o povo do mal, e sararia a terra. Era o sonho do pai dele, de Davi, construir aquele templo, mas Deus não permitiu, e ele teve essa honra, só que infelizmente ele não terminou bem. 1 Reis, capítulo 11, vamos lá? Versículo 1 em diante. E o rei Salomão amou muitas mulheres, o quê? Que mulheres estranhas é essa, pastor? Mulheres nas quais o Senhor havia advertido o povo dele a não se envolver com elas, e nem permitiu seus filhos e filhas se envolver com esses povos que não eram povo de Deus. E essa advertência é até para os dias de hoje, porque rapaz, que não podemos colocar o nosso jugo em desigualdade com quem? Com os incrédulos, com os infiéis, com aqueles que estão em trevas. Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias.
eram tudo inimigos do povo de Deus. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com quê? Com amor. Ou seja, Salomão amou aquilo que Deus mandou ele não amar. E é exatamente o que nós temos visto as pessoas fazer hoje. O Senhor mandou não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas nós estamos vendo muita gente amando o mundo. E diz a palavra que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muita gente amando o dinheiro, quando a palavra diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Muita gente amando as trevas, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era dele, mas aqueles que era dele não aceitou, porque as suas obras eram más. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E tinha 700 mulheres. Que loucura! Como é que pode um homem ter 700 mulheres, pessoal? Tem cabimento uma coisa dessa? Você vê quando a pessoa não guarda o coração, que entra no coração da pessoa, todo tipo de pecado, de perversão. E era um homem de Deus, filho do rei Davi. Princesas, não era qualquer mulher não, princesas. E 300 concubinas. O que é concubina, pastor? São jovens que ainda não têm idade de casar. No Brasil tem uma lei de que a pessoa menor de 16 anos não pode casar. Se alguém for casar, uma menina dessa é pedófilo. É que a lei não funciona como deveria, mas se funcionasse era cadeia numa pessoa dessa. Cadeia. Então ele esperava essas jovens ter a idade de mulheres que podia pela lei se casar, para então tê-las como mulher. Olha que loucura. E suas mulheres fizeram o quê? Lhe perverteram o coração. Tem pessoas, pessoal, que nem as mulheres que pervertem o coração, são os homens. Porque isso daqui não é só para o homem, isso aqui é para a mulher também. Ou você acha que é só homem que tem fraquezas? Não, mulheres também têm. Mas não é só mulheres, às vezes é o dinheiro que corrompe a pessoa, perverte a pessoa, afasta a pessoa de Deus. Tem muita gente que tem problema com dinheiro. Muita gente não vem à igreja por causa do dinheiro. Não, igreja tem que dar dinheiro lá, tem que dar dízimo. Não gosto dessas igrejas, tem que dar dinheiro, não. Dinheiro para pastor, é assim que fala ou não é? Quer dizer, o dinheiro perverteu o coração da pessoa. A pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus. Outro é o orgulho. Pessoa orgulhosa, não aceita conselho de ninguém, acha que sabe tudo. Eu tive um pastor que ele dizia que nós temos que tomar cuidado com o dom. Ele dava o exemplo do que é o dom. Sabe o que é o dom? Dinheiro, orgulho, mulher. Cuidado com o dom. Tem gente que o diabo não derruba com mulheres, mas derruba com dinheiro, colocando o amor, o apego aos bens materiais. Outros, ele derruba com orgulho e com outras coisas mais, outros com a mágoa, com ódio e com muitas outras coisas. Mas o pior de tudo, pessoal, como eu disse na mensagem, não sei se você pegou essa parte, não é a pessoa cair, é a pessoa permanecer caída. Porque você vai ver que vai mencionar o pai dele aqui, o Davi. Davi caiu, Davi adulterou, mas ele não continuou no adultério. Você lembra lá em Apocalipse que nós vimos? Lembra de onde caíste. E faz o quê? Continua caído. Faz o quê? Arrepende-te. Quer dizer, não continue caído. Faça alguma coisa para se levantar. Faça alguma coisa para abandonar essa prática errada. Não permaneça nela. Mas ele não fez. O pai dele fez. Ele não. Ele permaneceu. Infelizmente é o que tem acontecido com muitos. Aí diz o 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Veja que o Davi havia cometido um erro, mas Deus não guarda ressentimento, ódio.
Deus não lança em rosto os erros que nós cometemos. Ele apaga, desde que a pessoa se arrependa e confesse. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Não perseverou em seguir ao Senhor como quem nós vimos há pouco, Calebe, que foi abençoado, que recebeu uma promessa maior. Se você ler a história dos reis de Israel, você vai ver que a maioria deles se perverteram, se corromperam e fizeram o que amou aos olhos do Senhor. Deus havia feito uma promessa para o rei Davi, que se os filhos dele fossem fiéis e andassem no caminho dele, não faltaria rei em Israel da descendência de Davi. Mas infelizmente, essa promessa não pôde ser cumprida por causa da falha de Salomão e dos outros filhos, netos, bisnetos do rei Davi. É triste. Se você estudar a história dos reis de Israel, você vai ver. Lógico que alguns tiveram acerto, alguns fizeram o que é agradável aos olhos do Senhor, mas a maioria pisou na bola. E volto a dizer, você não pode ser a maioria, você tem que ser a diferença. Não siga a multidão, faça a diferença. Como Calebe fez a diferença, como Davi fez a diferença, como muitos outros grandes fizeram a diferença, como o nosso maior exemplo, Jesus. Para terminar, vamos lá onde nós começamos, lembra? Apocalipse 2, isso mesmo, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Onde você deixou? Vai buscar. Deixou no coração das mulheres? Não deixe mais não. Deus, meu coração não vai ficar na mão das mulheres, vai ficar na tua mão. Você deixou o primeiro amor no dinheiro? Tira do dinheiro, coloca de volta em Deus. Pega aquilo que você deveria colocar em Deus e que você colocou em outro lugar e volta a colocar em Deus. Aquilo que era para aplicar em Deus e você tirou de Deus, volta a aplicar nele. Ele vai te honrar, você pode ter certeza disso. Amém? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, se você não aceitar essa chance que Deus está dando, quem vai se arrepender depois e tarde é você, por não ter aceitado a graça, a misericórdia, o amor do Senhor que foi estendido a você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é bom. Glória a Deus.